Resolução da prova do Enem de 2023, vamos trabalhar aqui com as questões de biologia, nesse vídeo com a questão 101 da prova rosa. Essa questão que traz um texto, toxicidade do cianeto. Então aqui no texto ele fala que a produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, reduzindo o ferro, né, nesse formato de 3+, ao formato de ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que se tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando as células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Tá, esse texto aqui provavelmente soou muito biologuês para você, porque ele é mesmo. Essa questão aqui talvez seja uma das mais difíceis da prova desse ano, porque demanda que você tenha um domínio muito bom, que você entenda muito de respiração celular, especialmente da última etapa, que para muitos é mais complicado, que é a cadeia respiratória, tá? Então esse esquema aqui, ele serve para resumir isso. O que eu vou fazer para a gente entender bem o que ele está falando no texto? Eu vou pegar um esqueminha para explicar, e depois a gente volta aqui e a gente vai ver que as coisas vão fazer um certo sentido, beleza? Então eu já preparei aqui esse desenho. O que a gente tem que saber? A gente está falando de respiração celular, é um processo que é dividido em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui eu estou indo para a última etapa, para a cadeia respiratória. Eu não vou explicar tudo, senão o vídeo ficaria muito extenso, seria uma aula muito grande. O que a gente precisa lembrar? Que eu vou ter o ciclo de Krebs, que é uma etapa que vai produzir algumas coisas para mim. Especialmente aqui eu vou trazer um dos produtos delas, que é o NADH, beleza? O NAD é uma sigla em inglês para nicotidamina, adenina, dinucleotídeo. Na verdade, é dinucleotídeo de nicotidamida e adenina, só que tá em inglês, aí fica invertido, né? Fica NAD. E o H é porque ele está conectado com o hidrogênio, beleza? O que ele é? Ele é um transportador de hidrogênio, um transportador de elétron. Como é que ele transporta o hidrogênio? Ele se liga com o hidrogênio. Como que ele faz isso? Com uma ligação química que a gente chama de ligação covalente, na qual ele vai compartilhar um elétron. Então, o NAD e o hidrogênio, eles estão ligados, porque eles estão compartilhando um elétron. Esse elétron mantém eles juntos, tá? Então, por isso que ele é um transportador de hidrogênio ou de elétrons, porque meio que ele vai levar as duas coisas juntas, beleza? E esse cara é formado lá no ciclo de Krebs, tá? Vai se formar alguns deles. E esse cara, depois que ele é formado no ciclo de Krebs, lá no ciclo de Krebs, lá no meio da mitocôndria, esse meio da mitocôndria que a gente chama de matriz mitocondrial, lembrando, matriz significa centro, tá? Se você vai numa igreja que fica no centro de uma cidade do interior, a gente chama de igreja da matriz, igreja do centro. Beleza? Então, matriz mitocondrial é centro da mitocôndria. O ciclo de Krebs ocorre nessa matriz. Depois que o NAD é gerado lá no ciclo de Krebs, ele vai para a região da mitocôndria que a gente chama de crista. A mitocôndria tem 2 membranas. Essa membrana aqui que é externa, que é lisa, e essa membrana interna aqui, que é toda ondulada, né? E aí, nessas ondas, você vai ter algumas proteínas, que são essas bolinhas coloridas que eu fiz aqui, e a gente vai dizer que elas estão na crista mitocondrial, ou seja, nas ondinhas dessa membrana interna, beleza? Esse NAD, então, vai lá para a crista e chega muito perto dessas moléculas aqui que eu fiz em amarelo, e em vermelho aqui eu destaquei o nosso citocromo C oxidase. Vou chamar só de citocromo C, beleza? Quem são essas moléculas coloridas? Elas são moléculas transportadoras de elétrons. Elas gostam de pegar elétrons dos outros e ficar passando de uma para outra. É isso que elas fazem. Então, o que acontece quando o NAD chega perto delas? Lembra que o NAD está conectado com o hidrogênio porque ele está compartilhando um elétron com esse hidrogênio? Essas moléculas transportadoras de elétron, elas vão pegar esse elétron para elas. O elétron aqui eu vou representar por esse E-, beleza? Por que elas fazem isso? Porque elas são muito eletronegativas, elas são moléculas que atraem o elétron, beleza? E o que acontece? Quando elas pegam esse elétron do NAD, o NAD estava conectado ao hidrogênio graças ao elétron que eles compartilhavam, né? Quando ele perde o elétron, ele também vai perder o hidrogênio. Então aqui eu vou mostrar que esse hidrogênio vai ser
catapultado para outra região da mitocôndria, beleza? Por quê? Porque ele vai se descolar do NAD. E aí ele vai ser catapultado, vai ser jogado, vai ser bombeado para fora da membrana interna. Ele vai ficar nesse espaço aqui, que é o espaço entre a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna. É o espaço intermembrana, tá? E aí todas essas moléculas aqui vão roubar elétrons dos NAD que vão chegando. E toda vez que isso acontece, eu vou ter o bombardeamento de cada vez mais hidrogênios aqui por espaço intermembrana. Isso vai acontecer várias vezes, tá, pessoal? Por que esse hidrogênio está com símbolo de mais, Luiz? Porque ele perdeu o elétron dele. Como o elétron tem carga negativa, se eu perco o elétron, eu perco carga negativa, eu fico positivo, beleza? E aí isso vai acontecer várias vezes. E não é só isso, né? Esse elétron aqui, ele não vai ficar parado nessa primeira molécula transportadora de elétron. Porque uma molécula mais eletronegativa que a outra, uma que é mais elétron que a outra. Então, passa o elétron de uma para outra. Então, percebam que aqui eu tenho o transporte do elétron de uma molécula para outra. E é uma reação em sequência, é uma reação em cadeia. Por isso que a gente chama esse processo aqui de cadeia transportadora de elétrons, ao transporte de elétrons numa reação em cadeia. Também chamado de cadeia respiratória, porque a gente vai ter a participação do oxigênio já já, beleza? Esses elétrons vão ser passados e um desses transportadores é o citocromo C, beleza? Ele vai receber esse elétron também, eventualmente. Aqui eu vou explicar o que acontece na respiração normalmente, ok? Primeiro a gente precisa entender o que acontece com o hidrogênio, depois a gente volta para o elétron. Esse hidrogênio aqui, ele vai ficar super concentrado no espaço intermembranas, tá? E aí, quando você tem uma alta concentração de uma substância em um meio e no outro você tem uma baixa concentração, qual que é a tendência? Como assim, Luiz? Tá vendo que eu tenho muito hidrogênio aqui no espaço intermembranas? Ó, tem um monte de hidrogênio aqui, mas eu não tenho nenhum hidrogênio aqui nesse espaço, né, mais interno, dentro da membrana interna. Então a tendência do hidrogênio é ele passar para onde tem pouco hidrogênio, né, distribuir, ficar bem distribuído. Só que como ele é uma molécula que tem carga, ele tem carga positiva, ele não consegue passar pela membrana direto. Ele precisa de ajuda. Essa ajuda vai vir por essa molécula aqui, que é uma enzima chamada ATP sintase, né? Tudo que termina em ase é enzima, né? Você pode ter uma sacarase, por exemplo, uma lactase, enfim. Nem todas as enzimas vão digerir de fato alguma coisa, elas vão acelerar um processo. No caso da ATP sintase, ela vai promover a síntese do ATP, né? Como? Quando os hidrogênios ficam muito acumulados no espaço intermembrana, eles querem entrar para dentro da membrana interna, eles vão passar por dentro da ATP sintase, né? Esses hidrogênios vão fazer isso. Esse movimento de prótons de hidrogênio é um movimento de cargas, né? Esse movimento de cargas é nada mais, nada menos do que energia, tá? Vou representar aqui por E exclamação, meu jeito de representar energia. E essa energia, o ATP sintase usa para juntar uma molécula de ADP. O que é ADP, Luiz? ADP é a sigla para adenosina difosfato. É uma molécula de adenosina, né, que é uma adenina diferente, é uma molécula de adenosina ligada a 2 fosfatos. E essa energia vai ser utilizada para juntar essa adenosina difosfato, esse ADP, com um fosfato inorgânico, com um PI, tá? P é a nossa forma de representar o fosfato. Então eu tenho o ADP, adenosina difosfato. Eu uso a energia para juntar ela com um terceiro fosfato. Então ela vai virar o quê? ATP. Né? É ATP sintase, afinal de contas. E é assim que a cadeia respiratória produz ATP. E vai produzir vários, porque vai passar vários hidrogênios aqui. Beleza? Então é assim que forma ATP lá na última etapa da respiração celular. Esse processo aqui que eu também posso chamar de fosforilação oxidativa. O que é fosforilar? É dar um fosfato. Beleza? Então eu estou dando fosfato aqui. E o que é oxidativo? Né? Oxidativo é perder elétrons. Então você está vendo aqui que o NAD perdeu elétron e todas as proteínas transportadoras vão perder elétrons, certo? Tudo isso gera ATP porque gerou esse gradiente de prótons. O que é gradiente? É quando você tem uma gradação de alguma coisa. Tem mais uma coisa de um lado do que do outro, né? Tem esse gradiente. Então você vê que tem um gradiente de prótons porque tem muitos prótons do lado de fora, né, no espaço intermembranas, e pouco do lado de dentro. Lembra disso, hein? Beleza.
Só que perceba que para a ATP sintase funcionar, tem que ter muito hidrogênio aqui do lado de fora, certo? E isso tudo acontece por causa dos elétrons que estão passando aqui nas proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Só que perceba que, por exemplo, o citocromo C, que é o último cara que recebe elétrons, ele vai pegar um elétron, 2, 3, vai chegar uma hora que ele vai ficar de saco cheio, ele vai ficar saturado, satisfeito de elétrons, não quero mais elétrons, né? E aí ele vai ficar satisfeito, os outros também, vão chegar uma hora que eles vão estar ok de elétrons, eu não quero mais elétron. E aí se eles não pegam mais elétrons do NAD, o processo vai parar. Eles não pegam mais elétron do FAD. Se eles não pegam mais elétron do FAD, o NAD, pode ser o FAD também, nesse caso aqui estou tratando do NAD. FAD é outra molécula. O NAD não vai ter mais seus elétrons roubados e não vai perder mais seu hidrogênio, e esses hidrogênios não vão mais passar aqui para fora. Se os hidrogênios não chegam aqui, eles não passam por dentro da ATP sintase, e se eles não passam por dentro da ATP sintase, não tem produção de energia. Então, esses caras aqui, eles não podem ficar com os elétrons deles. Se eles ficarem com o elétron, eles não vão, eles vão meio que parar todo o processo, né? Vai parar toda a cadeia de processos. Então, esses elétrons não podem ficar com os transportadores de elétrons, não podem ficar, por exemplo, com o citocromo C. Então tem que ter alguém aqui que vai receber esse elétron por último. Quem é que recebe esse elétron? É uma molécula de oxigênio, o O2. Por isso que a gente fala que ele é o aceptor final de elétrons. Ele aceita esse elétron por último. Ele que tira os elétrons dos caras para o processo continuar ocorrendo. Então ele é muito importante. Perceba que sem o oxigênio, os elétrons vão ficar acumulados nos transportadores de elétron, e aí não vai ter os hidrogênios sendo mandados para fora. Se esses hidrogênios não são mandados para fora, não passam pela ATP sintase. Se eles não passam pela ATP sintase, não tem energia. Se não tem energia, você vem a falecer, certo? Por isso que o oxigênio é tão importante. Sem o aceptor final de elétrons, esse processo não ocorre. E aí, uma vez que esse oxigênio aqui recebe o elétron, o processo continua correndo. E esse oxigênio, se ele recebe elétron, o elétron tem carga negativa, né? Então ele fica aqui com carga negativa. E você deve lembrar que moléculas de carga negativa são atraídas por moléculas de carga positiva. Aí junta o oxigênio com o H, né? E vai formar H2O, água. Beleza? Eu não estou balanceando a equação aqui, mas acho que deu para entender. Vamos voltar lá no texto? Então, agora talvez ele faça mais sentido. Ó. A produção de ATP depende do gradiente de prótons, né? Aquele gradiente dos prótons de hidrogênio, gerado pela cadeia respiratória, né? Por que o processo é uma cadeia respiratória? Porque depende do oxigênio. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NAD em NAD+. Ou seja, a oxidação é tirar elétrons. Quando eu tiro o elétron do NADH, ele perde o hidrogênio, né? E fica positivo porque ele também vai perder um elétron, tá? E esses elétrons que vêm da oxidação do NAD, eles vão percorrer a cadeia até chegarem no citocromo C oxidase. Lembra que a gente mostrou lá, né? E lá no citocromo C oxidase, esse elétron vai se ligar com o ferro que tem no citocromo C, né? E esse ferro que era 3+, ele tinha carga 3 positiva, como ele recebe um elétron, ele fica com uma carga negativa, então ele vira 2+, ele perde, né? Tem uma carga positiva anulada. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. A gente viu tudo isso. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem como tem uma grande afinidade pelo ferro, né? Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro da citocromo C oxidase, impedindo sua conversão em ferro 2+, bloqueando a cadeia respiratória. Se bloqueia a cadeia respiratória, para todo aquele processo que a gente viu. E agora esse esquema talvez faça mais sentido, né? Então, ó, substrato proveniente do nutriente, que é isso? É açúcar, é glicose, porque o processo todo lá começa com a glicose, beleza? E aí nesse processo a glicose vai perder carbono, né? Isso aqui são as etapas anteriores, ciclo de Krebs e tudo mais. O importante é que lá no ciclo de Krebs vai formar o quê? Vai formar o NADH, beleza? Então, ó, o NAD+, ele vai receber aqui um hidrogênio lá, e vai formar um NADH. Esse NADH, ele vai gerar um elétron para o transportador 1, certo? E ele volta a ser NAD+. Por quê? Porque ele perdeu o hidrogênio e perdeu o elétron também. E aí, esse transportador, ele passa para sua forma reduzida, que é a sua forma que tem o elétron. Reduzido, recebeu o elétron porque tem sua carga negativa, ele vai receber carga negativa, então ele é reduzido. Beleza? A forma reduzida vai voltar à forma oxidada, ou seja, a forma que perdeu o elétron, quando ele passar o elétron
para o transportador 2, que vai ter sua forma reduzida, que recebeu elétron, aí ele vai voltar à forma oxidada quando ele perdeu o elétron para o transportador 3. O transportador 3 vai ter sua forma reduzida, que recebeu elétron, vai voltar à forma oxidada quando ele perder o elétron pro citocromo C. E o citocromo C, ele passaria normalmente de ferro 3+ para 2+, e depois ele perderia esse elétron pro O2, né, para formar água. Então, esse desenho aqui demonstra aquilo que a gente falou. Só que, se esse elétron chegar aqui na citocromo C oxidase e não conseguir passar para a citocromo C oxidase por causa do cianeto, por quê? Porque o cianeto ele vai se ligar ao ferro no lugar do elétron. Esse ferro ele ia pegar o elétron, só que ele não pega o elétron porque o cianeto está ocupando esse espaço. Então esse elétron chega aqui na citocromo C oxidase e para. Quando o elétron para aqui, o citocromo C oxidase não recebe mais elétrons, o transportador 3 vai pegar os elétrons dele, vai ficar satisfeito, o citocromo, ou melhor, o transportador 2 e o 1, a mesma coisa, eles vão receber elétrons, eles não vão ter como passar adiante e a cadeia vai parar. Se a cadeia vai parar, o NAD também não vai mais perder, o NADH não vai mais perder seu elétron para o transportador 1. Então vai chegar aqui NADH, vai chegar vários NADH lá do ciclo de Krebs, e eles não vão perder os seus elétrons para o transportador 1. Não vão perder. Por isso que esse bloqueio causado pelo cianeto, ele vai aumentar a concentração celular de NADH. Beleza? É o nosso gabarito. Não vai ter concentração de água, porque para a água formar, esse elétron tem que chegar no O2, e não está chegando, né? O ATP também vai parar de ser produzido, né? Justamente por isso que o cianeto é tóxico, porque ele para o processo, para de produzir energia. E se você não tiver produção de energia, uma coisa chata acontece, né? Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é formado na etapa anterior e uma vez que ele é formado, ele é liberado pelas células. Então não vai ter acúmulo dele. Você vai ter acúmulo de citocromo C oxidase? Não, isso não vai fazer com que acumule, vai fazer com que ela fique ocupada pelo cianeto. Então, nossa resposta aqui é letra C. Esse vídeo aqui foi uma explicação longa, mas com bastante detalhes, espero que tenha ajudado vocês. Se sim, não esquece de curtir o vídeo, tá? E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se inscreve que vai ter mais conteúdos como esse por aqui. Um abraço, até mais.